Olá! Nessa aula, vamos aprender a utilizar o VBA para colocar fórmulas dentro de uma célula do Excel, da mesma forma que o usuário colocaria digitando uma fórmula dentro do Excel. Por quê? Muitas vezes, quando nós fazemos cálculos dentro do VBA, esse cálculo gera um valor, gera um resultado. E aí depois nós jogamos esse resultado em uma célula específica ou mostramos para o nosso usuário através de um message box, por exemplo. Mas isso faz com que o nosso usuário não tenha a rastreabilidade do cálculo que foi realizado. Ou seja, ele não consegue ver de forma simples, sem que ele tenha conhecimento de VBA, que aquele resultado está certo ou se ele está errado e da onde que veio aquele cálculo. Por isso, muitas vezes, pode ser interessante nós criarmos macros que vão simular fórmulas que o usuário colocaria dentro de uma célula. Assim, qualquer pessoa que tenha conhecimento de Excel, mas não tenha conhecimento de VBA, vai conseguir validar e checar aquela célula, porque os dados daquela célula são oriundos de uma fórmula. E para nós fazermos isso através do nosso VBA, nós temos que utilizar o comando fórmula ou o comando fórmula local. Ou seja, eu chamo a minha célula, a minha cells ou a minha range, e aí coloco ponto fórmula, e aí coloco a minha fórmula ali dentro. Mas nós temos duas formas de fazer isso. Ou nós podemos utilizar o comando fórmula, que aí eu vou ter que entrar com as funções do Excel em língua inglesa, ou eu posso utilizar a instrução fórmula local. Ao utilizar a instrução fórmula local, eu vou colocar as fórmulas na língua de instalação do meu Excel. Qual é o problema de utilizar fórmula local? Se eu estou utilizando o meu Excel em português aqui no Brasil, eu vou colocar soma, PROC-V e todas as outras funções em português. Mas digamos que em algum momento eu faço uma viagem a Buenos Aires, na Argentina, e aí vou fazer um trabalho enquanto eu estou de férias lá. E aí eu pego o arquivo que está no meu pendrive e coloco ele em um computador da Argentina. Se eu tentar rodar essa macro, possivelmente vai dar algum erro, porque essa macro vai tentar colocar as fórmulas dentro de uma célula, considerando que as fórmulas estão em língua portuguesa. Mas não, o Excel de instalação daquele computador está em espanhol, e aí pode dar algum tipo de erro. Então, o mais seguro para pessoas que querem utilizar o comando fórmula ou fórmula local e podem ter que usar esse arquivo no Brasil ou em outros países, ou enviar esse arquivo com a macro para um amigo de uma multinacional em outro país, é melhor que esteja tudo programado com fórmula, porque ao programar com fórmula, ele vai ficar tudo em língua inglesa, que é a língua original do Excel, e aí, quando ele for jogar as informações da macro nas células, sempre vai dar certo, porque ele está utilizando fórmula, que padronizado com fórmula é o de língua inglesa. Já se eu usar fórmula local, eu vou ter que estar sempre atento para ver se o computador onde eu estou utilizando o meu Excel, se o Excel ele está na mesma língua do comando utilizado no fórmula local, tá bom? Então, quando eu utilizo fórmula sempre em língua inglesa, o bom é que funcione em todos os computadores, e fórmula local eu tenho que estar atento para utilizar a língua de instalação do meu Excel, senão pode dar algum tipo de erro ou problema. E vou mostrar para vocês aqui como que nós podemos utilizar fórmula e fórmula local. Digamos que eu queira jogar na minha célula linha 30, coluna 2, ou seja, B30, e na minha célula linha 30, coluna 3, C30, duas fórmulas, tá? Em língua inglesa, tanto que eu coloquei aqui ponto fórmula, ponto fórmula. A primeira vai ser a soma de todos os dados, desde a B3 até a B28. E aqui, gente, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu coloco um texto, tá? Por isso ele está entre aspas, tá? Que é idêntico ao que o usuário colocaria na nossa célula, ou seja, igual sum, se fosse um Excel em língua inglesa, abro parênteses, B3, dois pontos, B28, fecho parênteses e
fecho as minhas aspas. O que esse comando ponto fórmula vai fazer? Ele vai fazer com que esse texto aqui seja lido como uma fórmula e não como um texto dentro do nosso Excel. Isso sim é muito legal. Já nesse nosso segundo exemplo, que eu utilizo aqui, ó, igual count if, e aí abre o parênteses B3 dos pontos B28, ele vai fazer uma contagem específica nesse conjunto de células, e aí vírgula, e aí eu entro aqui com os meus com o meu critério. Eu coloquei duas aspas, abri duas aspas, coloquei maior do que 1000 e coloquei duas aspas, fechando esse critério. Então, o que a gente tem que estar muito atento quando nós utilizarmos o ponto fórmula é que o separador de parâmetros em língua inglesa é a vírgula, não é o ponto e vírgula como é em português. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter muita atenção. Já a segunda coisa que nós temos que ter muita atenção é que muitas fórmulas, elas pedem critérios, e os critérios, eles têm que estar entre aspas. Mas se eu colocasse uma única aspas aqui, ele poderia estar entendendo que eu estou fechando a minha fórmula. Para que essa minha aspas aqui do meu critério não feche a minha fórmula, eu tenho que colocar duas aspas seguidas, para que ele entenda, opa, está vindo aí um critério. Eu não estou querendo fechar a minha fórmula, mas sim é porque está vindo um critério. Para fechar o critério, duas aspas também. Tá? E depois, quando eu quero fechar a minha fórmula, eu coloco uma aspasinha no final. Então, essas são as duas questões que nós temos que ficar atentos ao utilizar fórmula, que a vírgula é o separador decimal e critérios são duas aspas. E quando eu for utilizar o ponto fórmula local, não é complicado, é bem semelhante ao ponto fórmula, mas eu vou colocar as minhas fórmulas em língua portuguesa. Então aqui eu abri aspas, coloquei igual soma, B3 dos pontos B28, fechei as aspas, e aqui embaixo aspas igual conte.se, abri o meu parênteses, B3 dos pontos B28, o separador de parâmetros é ponto e vírgula em português, e aqui eu coloquei duas aspas, tá? Porque está entrando um critério maior do que 1000. Então aqui ele vai fazer a contagem de todos os valores que são maiores do que 1000 nesse intervalo da B3 até a B28. E aí, quando eu quero fechar o meu critério, são duas aspas, e aí quando eu fecho a minha fórmula local, eu coloco uma outra aspas. E vamos fazer exatamente isso lá dentro do nosso Excel para ver que isso vai sim funcionar perfeitamente. Vamos fazer essas análises aqui de ponto fórmula nas nossas células B30 e C30 e, e vamos aplicar a nossa fórmula local nas nossas células B31 e C31. Então vamos lá para o nosso Excel. Vou chegar aqui, tá, na minha aba Banco Estrela, porque é daqui que eu vou fazer toda a minha análise, que eu vou jogar essas informações bem aqui embaixo na B30 e na C30 e também na B31 e na C31. Então vamos lá, Alt F11, para dentro do nosso módulo do Visual Basic, fechar tudo aqui. Vou criar aqui um módulo novo, que é a nossa aula 4 deste módulo. Option Explicit, sub incluir fórmulas. Então eu tenho aqui que a minha célula na linha 30, coluna 2, ela vai receber uma fórmula e vai vir aqui, olha, uma fórmula, que eu vou colocar ela, tá? E eu vou colocar também uma fórmula na nossa linha 30, coluna C, vou receber outra fórmula. A nossa primeira fórmula aqui é a soma, então vai ser igual sum. Os dados eles vão da B3 até a B28, exatamente igual como o usuário colocaria, não leva range, não leva nada do tipo, porque eu estou apenas emulando como o usuário colocaria esse sum em língua inglesa dentro do nosso Excel. Tá? E aqui eu vou agora colocar aqui igual count if, vou fazer a minha contagem também da B3 até
a B28. E eu vou entrar com o meu segundo parâmetro. E o meu segundo parâmetro é exatamente um critério, que é que ele seja maior do que 1000. Eu fecho o meu critério com duas aspas. Ó, e agora eu coloquei o meu fórmula e o fórmula local. Então agora eu aperto F5, que ele tem que ter rodado o meu procedimento. Vamos chegar aqui. Vejam que ele colocou aqui na minha célula B30 igual soma B3, 2,28, da mesma forma que o nosso usuário teria colocado ali. E vejam que já está mostrando tudo direitinho em língua portuguesa, ou seja, o meu comando sai do VBA em língua inglesa, e aí quando ele coloca dentro do meu Excel, ele já coloca em língua portuguesa. E aqui do lado, a mesma coisa, ele já colocou um quantici para mim, contando quantos são os valores que são acima de 1000. E vamos fazer a mesma coisa agora, tá? Para o nosso fórmula local, aqui embaixo, cells, só que vai ser na linha 31, coluna 2, ponto fórmula local, igual, os dados que vão entrar vão ser em língua portuguesa, soma B3, 2 pontos, B28, fecho meu parêntese e fecho minhas aspas. E agora, vou incluir também na minha coluna C, ponto fórmula local, igual a quantici, B3, 2 pontos, B28, ponto e vírgula é o separador de parâmetro em língua portuguesa. Vou entrar com os meus critérios, maior do que 1000. Fecho as minhas aspas. Faltou aqui um igual no quantici. E vamos apertar F5 para ver se ele vai rodar. Vamos lá agora para o nosso Excel. E vejam que ele incluiu aqui também a nossa fórmula, da mesma forma que o usuário teria incluído digitando na mão. Então, essa é uma forma que vocês podem criar macros também para incluir fórmulas dentro do nosso Excel. E vou deixar aqui para vocês na aba Funções Excel Port Inglês, que são as funções que estão disponíveis para você no Excel, e nós temos aqui uma coluna delas em português e uma outra coluna em inglês. Caso vocês queiram utilizar o comando .fórmula, vocês podem fazer uma procura do nome dessa função em português. Ao encontrar aqui a função arrumar em português, eu vejo como que ela se chama em inglês, e aí você já pode utilizar o fórmula dentro do VBA de vocês, utilizando também as funções em inglês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal.